Vamos lá, meu povo, para a aula de número 3 sobre evidência cristã. E como eu tinha dito a vocês no finalzinho da última aula, nós vamos começar a falar agora da unidade número 2, a Bíblia, o livro guia do cristianismo. E aqui nós vamos falar muita coisa boa, as razões da defesa das Sagradas Escrituras. E é interessante que quando a gente fala para defender as Sagradas Escrituras, nós falamos com a consciência de que a Bíblia não precisa ser defendida por ninguém. Ela defende-se a si própria. O sentido aqui de defesa é o sentido de nos posicionarmos frente aos ataques que a nossa fé está sofrendo, né? Mas em última instância, a Bíblia, ela defende-se a si própria, ok? Deixa eu só ajustar um pouco aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que agora ficou bom. Em segundo lugar, a autoridade da Bíblia. E aí nós trabalhamos aquilo que eu falei com vocês na primeira aula. As provas internas e as provas externas, ou seja, aquilo que está contido na Bíblia e aquilo que a arqueologia, a história e a ciência ela proclama, ela fala, né? Ela expõe sobre a palavra de Deus. E por fim nós vamos ver aí algumas profecias dentro dessa unidade. Naturalmente não vai dar para trabalhar tudo em uma única aula, alguma coisinha aqui vai ficar para um próximo momento. Começando aqui então, sem enrolação, vamos lá, as razões para a defesa das Sagradas Escrituras. E aí tem um trabalho muito bem feito aqui, que começa com a ideia de convencer os incrédulos, tá? Então veja, razões para a defesa das Sagradas Escrituras. A primeira delas é convencer uma defesa das Sagradas Escrituras para que essas pessoas que necessitam ser convencidas que a palavra de Deus de fato ela é por natureza divina, tenham esse encontro com Jesus. O cristão ele deve aplicar a razão aos argumentos apologéticos em favor da sua fé. Então nós cremos em milagres? Acreditamos, claro que acreditamos. Nós acreditamos no sobrenatural? Acreditamos no sobrenatural, mas existem pontos, momentos e situações que nós vamos trabalhar em princípio com a razão para que essa pessoa, esse indivíduo, que no caso aqui 1.1 que nós estamos trabalhando são os incrédulos, sejam convencidos de maneira racional por A mais B para serem conduzidos ao próximo passo e aí sim terem experiências miraculosas, sobrenaturais, sobre-humanas com Deus, com o Senhor Jesus. Tá? Então é importante, por isso, a defesa das Sagradas Escrituras. Cristo condena o pecado, Cristo condena o pecado que altera a razão do homem, que altera a razão do homem, obstruindo os ensinamentos bíblicos, mas não condena o estudo analítico da palavra de Deus, nem o uso da razão,
Veja, isso aqui é de extrema importância, eu estou reproduzindo o que vocês têm no livro de vocês. Olha, Cristo condena o pecado que altera a razão do homem, obstruindo os ensinamentos bíblicos. Então, lembra na última aula que a gente trabalhou vários aspectos do mundo pós-moderno e da mensagem pregada pelo modernismo que altera exatamente isso. A tentativa através de filmes, artes, televisão, arquitetura e vários outros aspectos desse mundo pós-moderno, midiático. O objetivo é esse, alterar a razão do homem, obstruindo os ensinamentos bíblicos. Isso é condenado. Agora, o estudo analítico, sistemático, racional da palavra de Deus, e sim para aqueles que sinceramente desejam saber a verdade. Porque tem pessoa que faz perguntas para tumultuar, tem pessoas que entram em situações simplesmente para causar polêmica e causar aquele mal-estar. Não são dessas pessoas, não é desse tipo de situação que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que querem de fato aprender, querem de maneira sincera conhecer a verdade. Então nós precisamos responder de maneira inteligente. Eu já dei aqui alguns exemplos para vocês e ainda que eu vá falar sobre os ateus um pouquinho mais aqui à frente, vou antecipar para vocês essa ideia. Já falei algumas vezes aqui, quando eu sou convidado para algum debate, para alguma coisa do tipo com alguém que se declara ateu, a pessoa vai declarar ali o seu credo, aquilo que ela acredita, ela vai dizer, olha, eu não acredito em Deus, tenho dificuldades para acreditar que Deus exista, tudo isso que foi criado por ele existe, etc e tal. Aí eu vou dizer, quando for a minha vez de falar, eu digo assim, poxa, gostei muito de você, já vi que nós temos um ponto em comum, porque eu também não acredito que Deus existe. Aí a pessoa vai ficar, nossa, mas como assim? Você também não acredita? Não, não acredito. Porque Deus é muito maior que a existência. Deus transcende a ideia de existir. Ele é antes da existência humana, ele é antes da existência do céu, ele é antes da existência da terra, ele é antes da existência de qualquer outra coisa, porque foi ele quem criou tudo que existe. Como Criador, ele está acima de tudo e todos, inclusive do próprio tempo ou concepção de existência. Você pode ir para o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. Bereshit, início, bara criar, Elohim, o nome de Deus. Ou seja, no princípio criou Deus. No original Deus criou o princípio. A primeira coisa que ele criou foi o tempo. Criou para quem? Para ele? É claro que não. Criou para o homem. E aí eu entro nas minhas ideias. Então isso é a ideia que o livro está colocando para nós, tá bom? Vamos lá. Em segundo lugar, a defesa das Escrituras é importante para refutar os céticos. O cristão deve defender suas crenças diante dos críticos, que querem destruir a religião cristã. Os céticos apresentam fortes e astutas críticas contra a fé cristã e a Bíblia Sagrada, acusando o cristianismo de ser uma religião anti-intelectual. Então, isso, graças a Deus, com o tempo, tem perdido força, porque graças a Deus nós estamos tendo uma igreja madura, ensinada e que busca aprender. Mas por muito tempo ser cristão era sinônimo de anti-intelectual, de uma pessoa que não pensava, de uma pessoa que aceitava tudo, de uma pessoa indouta e por aí vai. Graças a Deus hoje nós estamos virando este quadro. Mas ainda assim os céticos querem desmoralizar a fé cristã, a religião cristã como é colocado no livro. E cabe a nós nos posicionarmos defendendo a nossa fé e aquilo que nós acreditamos como princípios, valores, sejam valores éticos, morais ou espirituais, diante desse movimento cético que quer colocar em descrédito e colocar como algo de menos importância a fé cristã, a religião cristã.
né, como se fosse um subproduto da religião. Deus nos manda defender a fé cristã e a Bíblia, estando preparado intelectual e espiritualmente para responder aos céticos. Olha aí que importante essa fala. Se não o fizermos, os críticos argumentarão que não possuímos base ou condições ou capacidade para fazer tal coisa. Então faz parte. Agora, vamos ver esse processo passando por Moisés e os profetas. Fica muito claro, né? Na época de Moisés, com o decálogo, com os 10 mandamentos, Deus trabalhando desta maneira, levando o povo a uma ideia mais racional. Em sua época já utilizavam a razão para sustentar a existência de Deus e a autoridade de suas declarações, ou seja, aquilo que Deus dava era sim exposto, seja através da lei, dos profetas. E por que há essa correlação entre lei e os profetas? Porque os profetas, eles profetizavam dentro daquilo que já havia sido estabelecido pelo divino, ou seja, aquilo que estava na lei. O profeta, por mais que recebesse uma mensagem do Eterno, ele não profetizava de qualquer maneira ou do jeito que ele achava melhor. Tinha que estar enquadrado dentro daquilo que previamente Deus já havia falado, porque a Bíblia ela não se contradiz, não existe sombras de variações dentro da palavra de Deus. Dito isso, vamos avançando aí. A apologia de Jesus, né? A defesa, na verdade, de Jesus. Jesus é um exemplo por excelência na exposição de apologias diante dos fariseus, saduceus e outros líderes religiosos durante o seu ministério. Há um texto que diz que Jesus falava com autoridade. A raiz da palavra autoridade aqui é a palavra lógica, ou seja, Jesus falava de maneira lógica, de maneira racional, refutando aquilo que os religiosos, que os doutores da lei, que os fariseus, que os saduceus colocavam até, na maioria das vezes, como uma pegadinha. É lícito curar no sábado? Quem é mais importante? E Jesus sempre respondia de maneira racional, isto é, de maneira lógica, defendendo aquilo que ele estava ensinando. Pronto. Agora, a gente vai para a igreja atual. Como que a igreja atual se posiciona? Nós vimos, Moisés e os profetas, Jesus, e agora e a igreja? Como que a igreja atual ela se posiciona diante desse ataque às escrituras, tá? Vamos lá, vamos pensar nisso. A igreja atual precisa defender com excelência na argumentação as escrituras sagradas das falsas doutrinas e mentiras levantadas contra a Bíblia. Eu acho que a palavra aqui para refletirmos não é apenas defesa, mas sim excelência. Precisa ser defendido com excelência, com consubstanciação, com base, com argumentos racionais que levará a pessoa ao convencimento. É claro, gente, que eu estou falando aqui daquilo que compete a nós. Eu não estou entrando numa esfera do Espírito Santo, que é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mediante aquilo que foi apresentado por homem, aquilo que foi apresentado para o homem, através de outro ser humano. Deu para entender? E quando nós apresentamos isso, pavimentamos o terreno para o Espírito Santo poder agir e convencer essa pessoa, fazendo aquilo que nós não fomos capazes de fazer, porque é obra divina, é a obra de Deus mesmo. Então, acho que a palavra-chave aqui é a palavra excelência, fazer bem feito. E é o que vocês estão fazendo, buscando aprimoramento, buscando uma melhora, buscando fazer da melhor maneira possível. É inaceitável que a Igreja de Jesus Cristo, que possui os puros e verdadeiros preceitos da palavra de Deus, se cale neste momento da história. Martin Luther King ele disse algo muito interessante, e ele declarou dizendo assim: para que o mal prevaleça, basta que as pessoas de bem se calem. Então, quando há um mal eminente,
Ao invés de ficar reclamando, questionando, apenas falando, as pessoas de bem precisam se posicionar. As pessoas de bem precisam declarar aquilo que é verdade dentro da palavra de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Para que o mal prevaleça, basta que as pessoas de bem se calem. Ora, nós estamos vendo o mal eminente. Vamos nos calar? Não, vamos nos posicionar. É a missão da igreja na atualidade. Vejam, nós já vimos como Moisés se posicionou, os profetas se posicionaram, como Jesus se posicionou. Ele não falava como os fariseus falavam, mas falava com autoridade. Eu já expliquei que a expressão autoridade é a palavra lógica, isto é, de maneira racional. Não vamos espiritualizar aquilo que é para ser entendido de maneira racional. Vamos caminhar dentro da palavra de Deus, não deixando que o mal ganhe terreno, que o mal prevaleça. Para que o mal prevaleça, basta que as pessoas de bem se calem. Quem fala muito isso também é o meu pastor Silas Malafaia, vez e outra está falando isso, que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos ter um posicionamento frente à maldade que está iminente, que está diante de nós. Vamos fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo, que está tudo certo, que vai melhorar? O mal está agindo, cabe a nós nos posicionarmos. E olha, eu vou repetir o que a missionária Ruth Doris Lemos ela coloca aqui no texto para nós, nessa matéria que nós estamos estudando, chamada Evidência Cristã. A igreja precisa defender com excelência. A palavra de Deus é inaceitável que a igreja de Jesus, que possui os puros e verdadeiros preceitos da palavra de Deus, se cale nesse momento frente a um mal eminente. Então, vamos lá. Uma outra fala aqui que eu preciso reproduzir para vocês. O silêncio da igreja tem provocado derrotas imensas aos valores do reino de Deus. E a missionária Ruth, ela termina dizendo: os preceitos bíblicos marcarão limites éticos e morais claros ao ser humano. Gente, é papel da igreja se posicionar. Tá? Dito isso, nós vamos avançando aqui na nossa matéria, falando dos principais opositores das sagradas doutrinas. E aí eu vou falar do cetismo, eu vou falar dos céticos que eu já falei, agnosticismo, vou falar dos ateus, panteístas, politeístas, livres pensadores e materialistas. Aí depois nós vamos avançando aí, se Deus quiser. Vamos lá então. Bom, acredito que essa parte tenha ficado claro, para nós. Vamos avançando aí. Então vamos ver quais são os principais opositores das Sagradas Escrituras. Primeiro, céticos afirmam que não há provas que confirmem a criação do universo e do homem, que provem que tudo isso é obra de Deus. Os céticos defendem dessa maneira, a gente já falou um pouco deles. Vamos lá. Agnósticos são provenientes da escola do ceticismo, que a gente acabou de falar. E os agnósticos declaram que é impossível para o ser humano afirmar que existe um ser divino, quando este nunca foi visto. E mais ainda, que este ser invisível criou e controla o universo. Então é o que o agnosticismo prega para se opor às Escrituras. E os ateus não acreditam absolutamente na existência de Deus ou qualquer divindade. Rejeitam completamente a Bíblia e todo o cristianismo, zombando da fé dos cristãos. O raciocínio humano é seu Deus. É claro que é um movimento moderno dentro do ateísmo, que eles dizem assim, olha, nós não temos dificuldades para acreditar em Deus, a nossa dificuldade é provar que esse Deus existe.
que é praticamente uma redundância, mas eles estão caminhando para essa ideia. Panteístas, sistema filosófico que identifica a divindade como um mundo, e segundo o qual Deus é o conjunto de tudo quanto existe. Quem é muito adepto ao panteísmo é o movimento da nova era. O panteísmo defende que Deus é tudo, tudo é Deus. Exemplo, se Deus é tudo, tudo é Deus, a árvore é Deus. Então, se eu adoro a árvore, eu estou adorando a Deus. Se Deus é tudo e tudo é Deus, uma planta é Deus. Então, se eu estou adorando esta planta ou fazendo uso dessa planta, eu estou adorando a Deus e tendo Deus dentro de mim. É a ideia do panteísmo. Tá? Politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses. Tá? São aqueles que creem em muitos deuses. Livres pensadores são aqueles que requerem o direito de pensar por si mesmos, formando suas opiniões religiosas com base em seu próprio raciocínio. E os materialistas? Os materialistas formam uma classe de incrédulos que acreditam que a existência humana se finda na morte, tá? Sendo ridícula a preocupação com o futuro desconhecido, que provavelmente não existe. A filosofia do materialista é que o mundo material é a fonte e também o alicerce de toda realidade. E o Deus deles é o dinheiro. Bom, dito isso, vamos avançando aqui agora. Nós vamos falar aqui sobre, no capítulo 2, a autoridade bíblica e as provas externas. Então veja, fazendo essa correlação entre a Bíblia e as questões externas, o primeiro pensamento aqui reflexivo para nós é a Bíblia e a astronomia. Aí tem o Salmo 19, versículo 1, que vai falar sobre a complexidade do universo, que é apenas a vida na Terra. Vai falar sobre os demais planetas serem quentes ou frios demais, a precisão da órbita da Terra, está tudo aí, ó. Salmo 147, versículo 4. Outra correlação aqui da Bíblia e a astronomia que nós estamos falando, Jó 38, do 24 ao 38, aponta o controle de Deus sobre os elementos. Olha que interessante. Assim, ele fazia as suas expedições arqueológicas, mas as suas descobertas provavam a autenticidade, a autoridade e inerrância da Bíblia. O que ele fez? Se converteu ao cristianismo e escreveu esse livro. A Bíblia tinha razão, que eu mostrei para vocês na primeira aula. Então a arqueologia também está aí ao longo do tempo, ao longo dos séculos, provando por A mais B que a Bíblia tinha razão. Tá? O livro vai passar aqui por diversos períodos, tá? Dos reis da Assíria, vai passar aí os reis persas, Ciro e Dário, Artaxerxes, rei da Pérsia, e avança para os povos heteus e hetitas, e vai avançando aí dentro da ideia arqueológica. Bastante coisa, eu aconselho muito que vocês leiam. E dentro disso tem uma coisa importante aqui, que são os pergaminhos do Mar Morto, encontrados na caverna de Qumran, em 1947, por um pastor de ovelhas. E ali você tinha escritos importantes de Isaías, que corroboravam com o que já estava inserido na palavra de Deus, uma descoberta aí importante na caverna de Qumran, os chamados pergaminhos do Mar Morto. Vamos avançando aqui. Pronto, vou falar para vocês do capítulo 3, a integridade da Bíblia e as provas internas.
Bom, nós falamos de provas externas, né? Astronomia, arqueologia, falamos também, pronto, né? Os documentos aí, os pergaminhos da caverna de Qumran. Vamos avançando aqui agora para as provas internas. As provas internas nada mais é do que aquilo que a própria Bíblia fala. Então, a doutrina de Deus está inserida na Bíblia e é uma fundamental prova interna para mostrar a veracidade da palavra de Deus. Então, na Bíblia, a doutrina de Deus é apresentada como Deus sendo um Deus justo e santo. Deus é um Deus pessoal que ama e cuida da sua criação. O que eu disse a vocês em outro momento, que Deus ele não apenas deixou a sua criação à sua própria sorte, mas cuida, ampara, sustenta, orienta, vai na frente e está sempre agindo, né? Deus é um ser relacional. Vocês podem verificar isso desde o começo. Deus ia na viração do dia, lá no jardim, se relacionava com Adão, né? Um ser relacional. Ele é correto e ético. E aí nós temos os atributos do Eterno. Ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Ou seja, ele possui todo o poder, ele está onde ele quiser estar e ele sabe de todas as coisas. A outra doutrina bíblica que é fundamental para você trabalhar as evidências internas, né? Ou seja, aquilo que está dentro da palavra de Deus, é a doutrina do homem. A criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Deus deu ao homem o raciocínio, a inteligência, a habilidade de avaliar, deu ao homem sentimentos, deu ao homem personalidade. Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Por isso que você não pode anular a sua personalidade. É claro que se você está tendo comportamentos, vem tendo comportamentos destrutivos, o que é preciso é um ajuste na conduta. Agora, quando nós anulamos a nossa personalidade, estamos anulando aquele que Deus criou. Tem uma discussão, não só teológica, mas também que transita no âmbito filosófico, que é a seguinte pergunta: Deus muda personalidade ou Deus muda caráter? Deus muda o caráter do indivíduo ou Deus muda a persona, a personalidade? Fato é que se a pessoa anula essa capacidade de raciocínio, dentro aqui da doutrina do homem que nós estamos trabalhando, essa inteligência, a habilidade de avaliar as coisas, seus sentimentos e personalidade, está anulando quem Deus o criou para ser. Nós somos seres criados por Deus, tendenciosos por natureza à evolução. Deus criou o ser humano para o progresso, para a evolução. Cabe a nós evoluirmos da maneira correta. Eu gosto de uma ideia do Dr. T.D. Jakes, que ele diz assim: não basta apenas chegar e cruzar a linha de chegada. Tão importante quanto chegar e alcançar o objetivo final é a maneira que você foi até a linha de chegada. Tudo o que aconteceu no percurso até a linha de chegada é tão importante quanto alcançar o objetivo final, né? E isso nos ajuda a viver uma vida ética, moral e o mais correta possível. Por quê? Porque do contrário, as pessoas passarão por cima de tudo e todos para alcançar um objetivo, né? As pessoas irão mentir, as pessoas irão defamar, as pessoas irão criar uma realidade que não existe. E se tem uma coisa que não é tão difícil de se fazer hoje, é criar uma realidade que não conduz de fato com o que está acontecendo. É porque basta criar
uma ideia bonitinha nas redes sociais, selecionar o que vai ser usado nas redes sociais para mostrar uma realidade que não condiz com a verdadeira realidade dos fatos. Tá? Então temos que tomar cuidado. Vou repetir aqui a ideia do Dr. T.D. Jakes. Tão importante quanto cruzar a linha de chegada é o percurso que foi percorrido para chegar até lá. Não adianta chegar de qualquer maneira, não adianta chegar de qualquer jeito, não adianta diante de Deus. Dos homens pode até passar batido e passar batido por muito tempo, mas Deus é justo, como nós acabamos de ver na doutrina de Deus, né? A teontologia, a doutrina de Deus. Diante de Deus, um dia haverá um acerto de contas, que Deus nos livre disso. Vamos avançando aqui. A doutrina da salvação. A doutrina da salvação. Vamos lá. No Éden, o homem que tinha o livre-arbítrio... Deixa eu ajustar aqui, calma aí. Pronto. No Éden, o homem que tinha o livre-arbítrio desobedeceu Deus e, como consequência dessa desobediência, houve a separação, por causa do pecado, entre Deus e o homem. Deus, cheio de amor, graça e misericórdia, proveu o meio de salvação e resgate em Cristo. Então a doutrina da salvação é um dos pilares fundamentais das Escrituras e deve ser usada como prova interna para apresentar Deus às pessoas. A doutrina do pecado, a omartiologia, pecado aqui é a ideia de errar o alvo, tudo aquilo, portanto, que nos tira de Cristo é por definição pecado, haja vista que ele estabeleceu na Bíblia o caminho que o homem deve seguir para alcançar a salvação, como nós vimos, e também tudo que diz respeito à santidade, os ensinamentos são claros, são consistentes sobre a justiça de Deus, sobre Deus ser santo e nos chamar à santidade, e que esse pecado faz divisão entre Deus e o homem. Então, essas são as provas internas. Bom, eu vou finalizando por aqui essa aula. Desejo muito que Deus abençoe vocês, que tenha contribuído. Deixo aqui a orientação e o conselho para que vocês leiam o material, leiam o livro, um material precioso, preparado com muito cuidado e atenção para que você tire o máximo de proveito possível. Deus abençoe vocês. Essa aula é para a gente repor a aula agora que antecede o feriado, do dia 14. O feriado, na verdade, é dia 15, muita gente vai emendar. Eu vou ter um compromisso, não vou poder ministrar essa aula ao vivo, mas está aqui gravada, registrada. Você não vai, como eu disse, perder conteúdo, tá bom? Desejo a você um excelente feriado. Para você que assistiu essa aula antes do feriado, para você que assistiu depois do feriado, te espero na próxima aula, se Deus quiser. Nós vamos aí avançando aqui na matéria, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe, fique com Deus.